Eu esqueci as baterias tudo lá em casa. Levei, semana passada eu não tinha carregado, agora eu carreguei e deixei elas carregando, acho que eternamente ali em casa. Esqueci de trazer elas. Graças a Deus. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Graças a Deus. Glória a Deus. Deixa eu definir com o texto, vamos começar com ele. Vamos em Gênesis, mesmo texto da semana passada. Gênesis 26. Alguém lembra o que nós falamos semana passada? Isso. Agora vamos falar sobre Trindade. Como diz Paulo, não quereis que sejais presas fáceis, né? Nós temos que lutar, que eu vi esses dias de absurdo. Gênesis 26, 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move em toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Glória a Deus. Senhor, nós vamos, ó Pai, nós vamos trafegar por caminhos, ó Pai, eternos, que é a Tua verdade, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, nos sinaliza nesse caminho, ó Pai amado, aplana desse caminho plano, para nós, ó Deus, aprendemos do Senhor, ó Pai. A Tua verdade é soberana, absoluta, a Tua verdade não muda. Assim como o Senhor, ó Pai amado, não há, ó Deus, variação, ó Pai amado, de mudança, sombra de variação nem de mudança nenhuma em Ti, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Deus amado, se torne em nós, ó Pai, vida. Nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Semana passada nós falávamos sobre homem à imagem de Deus, não é isso? Achei muito interessante, porque na verdade eu não ia pregar aquela mensagem, eu ia pregar essa mensagem que eu ia pregar hoje. E acaba que eu preguei aquela mensagem, pregar hoje sobre Trindade. Qual a importância de se falar sobre Trindade nos dias de hoje? Todos nós sabemos, todos nós temos consciência de que são dias em que doutrinas aparecem, doutrinas novas aparecem, heresias aparecem travestidas de verdade. E uma dessas mentiras, dessas heresias, é acerca da não existência da Trindade. Nós começamos a conversar com algumas pessoas, alguns crentes, alguns evangélicos, eles não vão acreditar na Trindade. Eles não vão acreditar que há Pai, Filho e Espírito Santo. Eles querem dizer, eles se afirmam que isso não existe, que isso foi uma invenção da Igreja Católica, ainda se fala com a invenção da Igreja Católica, e eles acabam caindo em várias contradições com a palavra de Deus. Como nada é novo debaixo do sol, como explicou Salomão, essa mentira, a negação da Trindade, isso já vem muito antigo, vem desde o ano 220 depois de Cristo, ou até antes ainda, quer ver? Desde 190 anos depois de Cristo, já vem essa negação da doutrina da Trindade. É para nós impossível, eu posso usar a palavra impossível, para nós entendermos o mistério da Trindade e explicarmos de maneira que nós entendamos. Nós vamos passear na Bíblia, vamos ver alguns textos, mas na nossa cabeça, nossa concepção de pessoa, nossa concepção de mundo, nós não conseguimos entender como são três pessoas e uma só, e cada uma na sua existência independente. Por exemplo, eu sou Neilton. Posso eu ficar lá em casa e mandar alguém trabalhar no meu lugar, mas aquela pessoa que mandei trabalhar no meu lugar sou eu mesmo? E as pessoas lá conversam comigo e veem eu mesmo? Mas eu estou em casa também, sentado? E aí eu venho embora, saio para almoçar, em vez de voltar para o serviço, eu mando um outro eu lá. Na verdade, são três eus. Então, um vai no mercado central comprar pimenta, outro fica em casa sem televisão e o outro está trabalhando. E os três são eu. É possível isso? É impossível isso, a nossa concepção de indivíduo.
Nós conhecemos como indivíduo, nós nos reconhecemos como indivíduo, a nossa pessoa, o nosso corpo em si. Eu olho para você, sei que você é você. Quem conhece a outra pessoa muito bem, pela letra, reconhece a outra pessoa, pela sua letra, reconhece pela voz, reconhece pelo jeito de andar, reconhece pelo jeito de andar em casa, pelos passos, você reconhece a pessoa, você só ouve os passos, você sabe quem que é, né? Hoje em dia nem tanto assim, né? Quando antigamente as casas eram de assoalho, você escutava, você conhecia mais as pessoas pelo passo, né? Que era mais alto, né? O andado era mais alto, então você reconhecia as pessoas pelos passos. Então nós temos marcas em nós temos características em nós que são únicas. Juridicamente, nós temos as impressões digitais, né? Fisicamente também, em que nós somos reconhecidos pela impressão digital. Se fizemos algo e precisamos ser identificados pela impressão digital. Somos reconhecidos pela arcada dentária. Quando tem que reconhecer o corpo, vai olhar pela arcada dentária. Tanto pela sua forma, tamanho, mas também qual serviço o dentista fez em nós. Então eles vão bater com a arcada dentária e falar, não, esse aqui é o fulano de tal mesmo. Essa restauração que foi eu que fiz. Esse implante que foi eu que fiz. Esses 18 dentes aqui foi eu que arranquei. O dentista pode falar, né? Então, nós somos reconhecidos por várias características. Mais intimamente ainda pelo nosso DNA. Não há 2 DNAs iguais. Não existe 2 códigos de DNA igual. Então isso tudo nos reconhece, nos identifica como pessoas, mas não como várias pessoas, como uma só. Nós estamos presos à existência única. Nós somos um. Quando nós morremos e fomos para o céu, vamos ser outra pessoa? Hein? Vamos continuar pessoas, nós mesmos vamos continuar. Nós estamos salvos, nós como indivíduos. Ora, Deus, ele é reconhecido. Jesus é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Deus é Deus? É. Mas são 3 pessoas distintas, com atuações, não digo atuações diferentes, mas atuações distintas, objetivas. Cada uma dessas personalidades, essas pessoas, fazendo a sua parte, sendo uma só. Está na moda, hoje em dia, infelizmente, está crescendo muito isso, está crescendo muito, e pior que cresce como erva daninha no meio evangélico, com o despertar nos anos 2000, o despertar que eu falo, para o evangelho dos anos 2000, algumas pessoas despertam para o evangelho nos anos 2000 e começam a questionar os dogmas das igrejas, porque as igrejas vão entrando em uma linha de pensamento, em uma teologia que contraria a Bíblia. Então vários cristãos, acho que muitos estão aqui, começam a questionar a validade dessas práticas, questionar a validade dessas doutrinas. Então, alguns se voltam para a verdade completamente, se voltam para a palavra, e outros começam agora a negar tudo o que se prega na igreja, inclusive a origem de toda a pregação, de toda a verdade. Começam a negar a Bíblia, começam a negar a Deus. E o final disso nós vemos hoje, agora nós estamos em 2016, nós vemos nesse final, nós vemos grandes grupos surgindo que vão negando a divindade de Cristo. Eles vêm negando a divindade de Cristo, eles vêm negando a veracidade da Bíblia, eles vêm negando a Trindade, vêm negando a validade do batismo, vêm negando a validade do casamento, vêm negando a existência do inferno, vêm negando a ira de Deus e vêm abraçando uma teologia totalmente errada, porque quando começam a negar a Bíblia, então eles ficam expostos a doutrinas de homens formuladas por homens. Tem um povo, acho que o irmão Ailton conhece ele, pessoal do EQ, Eu Quero Uma Igreja orgânica, igreja orgânica, do Aken, eles, vou trabalhar um exemplo, começaram desafiando as heresias, começaram bem, desafiando heresias, depois começaram a desafiar a validade das reuniões debaixo de um nome, depois debaixo de uma placa, debaixo de uma denominação, depois começaram a desafiar a reunião debaixo de um líder, onde um pregava,
e agora eles estão questionando a Bíblia. Questionam agora a Bíblia como um todo. Eles estão agora lançando a Bíblia orgânica. A Bíblia orgânica que eles estão traduzindo a Bíblia, segundo eles, direto do hebraico e grego, e vão suprimindo alguns textos que falam de Jesus Cristo como ele é. E agora partem para uma alimentação orgânica também, porque faz parte da salvação. E por aí vai. Eles vão. Uma outra turma que começou bem também, começou o pessoal da Árvore da Vida. Alguém lembra? Quando começou a Árvore da Vida, o Watchman Nee, começaram também, né, questionando e questionando, até que agora eles se dizem, agora tem uma igreja por cidade. A igreja de Belo Horizonte, a igreja de João Molevade, a igreja de Contagem. Só existe uma igreja, um lugar de reunião, tirando isso não existe mais. E vai, então, vai abandonando a palavra de Deus, vão abandonando as verdades e vão criando-se agora teorias. Agora, nenhuma dessas teorias são novas. Isso vem desde a época de Paulo, dessas teorias errôneas. Todas essas teorias que hoje se pregam como coisa nova, como revelação nova, é desde a época de Cristo. Até mesmo antes de Jesus, que alguns supostos messias vinham enganando o povo, e subsiste até hoje essas falsas doutrinas. A negação da Trindade, quando a pessoa nega a existência da Trindade, automaticamente ela entra dentro de um labirinto em que ela não consegue explicar o livro de Gênesis, não consegue explicar o livro de Êxodo, não consegue explicar Deuteronômio, não consegue explicar Números, não consegue explicar qual mais? Josué, Ruth, 1 Crônicas, 2 Reis, e não consegue explicar nenhum livro da Bíblia. O conceito de Pai, Filho e Espírito Santo está permeado em toda a Bíblia. Está em toda a palavra de Deus. Quando nós pegamos um judeu, os judeus, pela sua crença em um Messias, em que esperam um Messias, como a religião monoteísta, eles não creem na Trindade, como nós cremos, explícita, mas creem nos desdobramentos de Deus, como o Espírito Santo, que eles chamam de Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e creem na vinda do Messias, que também seria o próprio Deus. Eles não negam a Trindade, eles apenas creem diferente, porque eles acham que o Messias ainda não veio. Então não são 3 pessoas, mas 2,5 ou 2. Nós cristãos, quando examinamos a palavra de Deus, não porque nós somos sábios, não porque nós temos uma inteligência maior, mas porque o Espírito Santo é que revela a palavra de Deus, nós conseguimos ver nos textos que são claros, ele exemplifica para nós hoje a Trindade. Esse primeiro versículo que nós lemos, Gênesis capítulo 1, 26, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está no plural. Quando nós pegamos Gênesis 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós temos aqui 2 pessoas distintas, Deus e o Espírito Santo. Nós temos distintos aqui. Aí quando chega no verso 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então vamos lá agora em João capítulo 1. Vamos parar aqui em João capítulo 1. Diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vemos um judeu falando isso agora. Agora é um judeu, agora convertido. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aonde nós vimos Jesus em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3? No haja luz, porque a própria palavra diz: e o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus, ele é a luz do... Então Jesus é luz. Quando Deus fala haja luz e houve luz, é a ação criadora de Deus, o verbo. Então, Gênesis capítulo 1, verso 1, 2, 3, nós temos a Trindade. Sem forçar, sem torcer o texto. Comparando com João, nós vamos ainda no 4.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Epa! E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Qual foi a frase que Deus falou? Haja luz, e houve luz. Haja luz. Não podemos, então, cair agora numa ideia de que na criação, no verso 3, Deus estava criando Jesus. Haja Jesus, porque ele era luz, e houve luz. Não, está agora a manifestação do próprio Cristo. A manifestação do Cristo, sabendo que ele já é o Cordeiro que existia antes a fundação do mundo. Não é apenas quando Deus cria a terra. O mundo que se fala ali, antes da criação de tudo, o mundo. Então, antes da criação, antes do haja luz, já havia Jesus Cristo. Porque ele é sempre eterno. Ele sempre existiu. Não existe o princípio de Deus. Não existe o princípio de Jesus. Não existe o início da história de Jesus. Não existe o início da história de Deus. São todos um só. Quando nós negamos a existência de Cristo, do Espírito Santo, o que nós faremos então com João, com o Apocalipse 1, de 1 a 3? O que nós fazemos com esse texto então? Então, de começo, quando se diz acerca da inexistência da Trindade, nós já começamos a negar a Bíblia nos seus primeiros versículos. Nos primeiros versículos já começamos a negar a palavra de Deus. Já começamos agora a entrar em xeque. E se formos então para João, a coisa complica. Porque fala que o verbo era e o verbo estava no princípio com. Então, são personalidades distintas. Ele estava no princípio com Deus. Então, no princípio era o verbo. Põe para mim, Sara, João 1. No princípio era o verbo, se refere como uma entidade, um indivíduo, uma persona, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O João define isso. É um indivíduo independente, mas ele é o próprio Deus. Isso, ele era. Estava tudo, então o próprio Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Agora nós falamos assim, Deus Pai é o Deus Criador. Mas está aqui, Jesus também faz parte de Deus Criador. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem a ação de Deus. O braço estendido de Deus é Cristo. No verso 14, ele se estende, então, João 1,14. Nós vemos agora o braço se estendendo. João 1,14. Não, João 1,14. Deixa eu ler aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo que está se falando lá, o verbo estava com Deus e o verbo era. E habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A manifestação de Deus, o braço de Deus estendido é Cristo. O braço de Deus não está encolhido para quê? Não posso salvar. Quem é o braço de Deus então que está estendido para salvar? A manifestação de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus. Nós podemos então falar que quando Jesus se torna carne, Deus está se manifestando aos homens, não é isso? Então, está ficando sem Deus no céu? Porque Jesus está aqui? Por quê? No batismo de Cristo, no batismo, a Trindade se manifesta cabalmente. Acha para mim esse texto, não ia ler esse texto, baixa para mim. Mateus 3. Então, o que se faz com esses textos quando se nega a Trindade? 3,16. E sendo Jesus batizado, uma pessoa, Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Temos quantas pessoas aqui? Verso 17. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Quem falou isso? O próprio Deus Pai. O próprio Deus. O próprio Deus fala isso. Então nós temos a voz de Deus, a manifestação do Espírito Santo e Jesus Cristo. Temos os três juntos. Os três se manifestando. Então, quando Jesus estava aqui, se fez carne e habitou entre nós, tinha Deus no céu? Tinha o Espírito Santo fazendo o trabalho que ele faz? Tinha. Qual o Espírito Santo? Qual o trabalho que o Espírito Santo faz no Velho, no Novo Testamento, enquanto Jesus estava aqui em seu ministério? Uma manifestação do Espírito Santo, concomitantemente a Jesus Cristo, sem ser esse do batismo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro faz essa declaração, Jesus afirma: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está onde? Nos céus. Quem revela então para Pedro? Quem faz Pedro falar? O Espírito Santo. Então, concomitantemente, temos a ação que Jesus fala, o Espírito Santo falou em sua boca, Pedro: eu estou aqui e o meu Pai que está no céu que te revelou. A manifestação de novo da Trindade, de novo, agora na boca do Cristo, na boca de Jesus Cristo. Não é agora uma interpretação de texto. Não é uma interpretação que nós vimos ali e achamos. Ele fala: o meu Pai está nos... E João 1,14 fala que o Verbo se fez carne, Jesus, então Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como glória do gênero do Pai. Então ele atesta que o Cristo, o próprio Deus, fala que Deus também está no céu. Então temos a Trindade, manifesta de novo. Então, se entrarmos por essa teoria, que está cheio para tudo quanto é lado, de camarada negando a Trindade, negando a existência de Deus, estão negando o nome de Deus, o nome de Jesus, negam o Espírito, nega tudo. Só não negam a sua burrice. Só isso que não negam. Vamos lá. O Consolador. O outro. O Consolador, os três. Eu vou para o Pai, mas ele enviará o Consolador. Então temos os três de novo. Jesus falando na boca dele de novo. Não ficar em Jerusalém até do alto sejais revestidos. Isso, não, bom. Não vamos chegar lá ainda aonde chega esse absurdo. Quando nós falamos de Trindade, nós temos que reconhecer a primeira coisa. É uma coisa, não é fácil de se entender. Porque nós, como expliquei no começo, nós não temos a cabeça pronta para ver uma pessoa se subdividindo em três. Não tem jeito. Mas é bíblico. Soberania de Deus, responsabilidade humana, humanidade e divindade de Cristo, nós não sabemos como isso se relaciona, mas é ensino bíblico. Como você entende a soberania de Deus na sua vida? Nós não temos explícito, mas nós vemos os atos de Deus. E entendemos que Ele está no controle. Vemos os atos permeados da palavra, em que Ele sempre dá a última palavra. E que no fim de tudo, quem esteve no controle foi Ele. Então nós entendemos a soberania de Deus como Ele é soberano em suas decisões. Às vezes que Ele deixou o homem dar o palpite, é para provar ao homem que o homem estava errado. Ezequias, por exemplo. Ezequias, né? Pediu um X dias de vida, 10 anos de vida. Não queria morrer. Então Deus, você não quer morrer? Não, tá bom, vou te dar 15 anos de vida. Era melhor ele ter morrido. Porque nos 15 anos só fez besteira. Para sempre que Deus fala assim, você quer? Então toma. É para o quê? Para provar ao homem que as escolhas do homem sempre são erradas. As escolhas do homem nunca são de acordo com a vontade soberana dele que ele tinha para o homem. Não dá certo. A vontade do homem nunca dá certo. Vamos lá. A maioria das heresias que saem da negação da Trindade é porque
se tenta trazer lógica para a Trindade. Se tenta trazer uma explicação lógica. Se quer se tratar a Trindade como ciência lógica, como matemática. Às vezes resumem, fala que a Trindade é um ovo com 3 gemas. É um ovo só, mas tem 3 gemas. Ou se não, uma banana trigêmea. É uma só, mas são 3 bananas juntas. Não é muito além na criação, na criação de Deus. Não há como explicar isso. Não há como explicar. Deus é tão grande, tão soberano, tão absoluto em si, que a explicação da Trindade ele não coloca na Bíblia, ele coloca as manifestações da Trindade. Agora, como nós vamos entender isso por completo? Como nós vamos contemplar e entender isso assim? É isso, só na glória. Nós podemos agora usar os textos para nos defender das heresias. Porque quando se nega a Trindade, se nega, primeiro, o plano da salvação do homem através de Deus. O plano da salvação do homem através de Cristo. Semana passada nós pregamos o quê? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E nós destrinchamos a imagem. Qual o final disso tudo? Aonde vai dar isso tudo? Porque o plano de Cristo. Então, se nós negarmos a Trindade, nós teremos então um Deus, como é que chama aquilo? Hiperativo. Que ele está no céu, vem à terra, morre, volta para o céu de novo, depois vem com o Espírito Santo, fica sem Deus, aí a igreja é arrebatada, ele volta, depois vai vir na nuvem. Ah, que confusão. Um Deus hiperativo. Um Deus que não fica quieto no lugar. Sobe e desce, esse negócio todo. Um Deus hiperativo. Nós temos então o plano de Deus perfeito, em que o Cordeiro é imolado, criado antes da fundação do mundo. O plano já existe quando ele cria o homem. O plano já existe quando o homem cai. Apontando para quê? Lá na frente, depois dos séculos, depois de toda a história humana, ele congrega em si, Cristo congrega em si todas as coisas. Voltamos ao começo. Voltamos no plano original de Deus, em que o homem vai ser, sim, imagem e semelhança de Deus. Não é mais agora uma utopia, como talvez pensavam os judeus, como talvez pensam alguns evangélicos, como a utopia, uma coisa inatingível da cidade santa, da salvação, mas Deus idealiza isso tudo para cada um de nós individualmente, e não apenas no coletivo como igreja, mas chamando cada um pelo nome e usando o Espírito Santo em cada um, chamando pelo nome para a salvação. Então, quando se nega isso tudo, quando se nega a Trindade, esse plano todo fica sem sentido, sem lógica. E a salvação do homem fica, então, uma coisa absurda. Quando se começa, então, a negar a palavra de Deus, quando se começa a falar que a Bíblia está errado, eu temo com isso que as pessoas estão agora clamando a um Deus impotente, a um Deus que não é poderoso, a um Deus que não é onipotente, que não é capaz nem de cuidar da integridade da Bíblia. Então, quando se nega isso tudo, se nega toda a soberania e poder de Deus. Quando eu encontro com algumas pessoas que falam agora do nome de Jesus, que não é esse, é Yeshua, é Hamashia, e agora essas mesmas pessoas que falavam isso, Rafael, a mesma pessoa que fala isso, que Yeshua, não existe o nome de Jesus, é Yeshua, agora negam a existência do próprio Yeshua. Fala que Jesus não existiu. Não existiu Jesus. As pessoas que conversavam comigo há 2 anos atrás, que falavam que Jesus não tinha nome de Jesus, que era Yeshua, tinha que orar para Yeshua, agora afirmam que não existiu Jesus. Jesus foi uma invenção. Então nós negamos aqui, então, desde o começo, então. Nós negamos Isaías 53, nós negamos os Salmos, nós negamos tudo, negamos a Bíblia, nós negamos Apocalipse, nós negamos então o escrito de Paulo. E eles falam que Paulo foi um mentiroso e impostor. Então eles arrancam as cartas de Paulo. E fala que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, inventaram-se Jesus, então tira-se os evangelhos. Olha para você ver. Já tiraram as cartas de Paulo, tiraram os evangelhos, sobrou o quê? As cartas de Pedro foi apóstolo, não serve. As cartas de João foi apóstolo, não serve. 1º e 2º Timóteo, não serve, foi discípulo de Paulo. Tito, foi discípulo de Paulo. Filemão, não serve. Então acaba com o Novo Testamento. Quando parte agora para o Velho Testamento, fala, não, a Bíblia foi alterada no Velho Testamento, que é o mais antigo, foi todo alterado. Então eles anulam todos os profetas. Quando chegam em Cantares de Salomão e tudo, falam, não, isso aqui não precisa, isso aqui é livro poético, joga fora.
Salmos, não, Salmos é só música, joga fora. Gênesis também foi mudado por Moisés, os cinco livros. Moisés não existiu, eles inventaram isso. Então eles jogam a Bíblia no lixo e fica sem Bíblia, fica sem nada e se dizem cristãos. Eu também não entendo como. Eu não entendo isso também. Isso sim é um paradoxo. Nada. Eles são budistas e não sabendo. Uhum. De Maria? Depois teve outros filhos. Uhum. Com José. Com José. Os outros filhos e filhas foram com José. Uhum. Também. Agora, a Trindade aparece no Velho Testamento, Gênesis 3, 22. Vamos pegar alguns aqui, Gênesis 3, 22. 3, 22. Então disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós. Está no plural, como um de nós. Sabendo o bem e o mal, ora, pois, para que não se estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então o Senhor Deus lançou fora o jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Ele fala agora o homem como um de... Como ele fala como um de nós? Tem agora a consciência do bem e do mal. Por que ele lança Adão fora do jardim? Está explícito nesse versículo. Para que não coma da árvore e viva eternamente. E aí não teria mais perdão para ele. Aí não adiantaria mais derramamento de sangue. Não adiantaria, porque o homem já é eterno. O estado dele de pecado, pecaminoso, seria eterno, assim como Satanás. Por que Satanás não tem perdão? Porque o estado pecaminoso dele é eterno. Por que o homem tem perdão? Porque tem a possibilidade de se arrepender. Ele não é eterno. Na sua mortalidade, ele tem a oportunidade de se arrepender e se tornar imortal agora, santificado, redimido, nascido de novo. Então, para isso, fala assim, olha, vamos tirar ele daqui, senão ele vai virar demônio. E pior ainda, o homem se reproduz. Então, eles iam reproduzir, então, agora um monte de demônio. Seríamos demônios. E agora, demônios reprodutores. Porque Adão e Eva tinham filhos. Então, iam gerar filhos também no estado pecaminoso dele, eterno e cheio de pecado. Então, demônios reprodutores. A coisa é ser feia. O trem é ser feio. A Trindade está aqui. Como um de nós. Vamos agora. Gênesis 11, 7. 11, 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Está no plural. Quanto foi isso? Torre de Babel. Quem confundiu, quem deu agora as línguas dos homens? A Trindade, Deus. Mas, Isaías 6,8. É aquele a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isso. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Está no plural. Quem há de ir por... mas Deus aqui não está falando dos anjos, não? Estava junto com ele, não? Não. Anjo é subordinado. Anjo não tem missão de salvar a humanidade. Mesmo patamar. Nós, aqui, ó. Quem há de ir por nós? Não tem autonomia. Então ele fala, quem há de ir, quem que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Também temos então agora o plural. O plural, então, é mais de uma pessoa, né? 61:10, Isaías. Sim, Deus conosco. 10.
Eu sou o que sou. Não, quando Deus fala com Moisés, Moisés pergunta assim: quem és tu? Qual o seu nome? Para que ele vá lá e diga para o. Ele fala assim: eu sou o meu nome. Eu sou o meu nome. Depois, quando Jesus, com Caifás, e pergunta se ele é o Cristo, o que Jesus responde? Eu sou. A mesma resposta de Deus para Moisés. Ele falou: eu sou. Eu sou. Então, eu também sou Deus. Eu sou Deus. E quem estava ali entendeu na hora. Tanto é que o sacerdote rasgou as vestes. Porque assim, ele está falando que ele é Deus. E bateu nele, esbofeteou ele. Muito ódio. Isaías 61:10. 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupa de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Epa, cadê Deus aqui? Cadê a Trindade? Jesus falando: regozijar-me-ei no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Quem dá as vestes de salvação? Jesus. Regozijar no Senhor, porque me vestiu de vestes de salvação? Jesus. Cobriu-me com o manto de justiça. Quem cobre com o manto de justiça? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Manto de justiça. Implicitamente, alguns teólogos usam esse texto para falar: não está explícito, está implícito, está oculto nesse versículo a Trindade. Esse viu que não é muito explícito. Não é muito explícito. Alguns teólogos usam esse versículo para falar: aqui, ó, essa aqui tem os três em um versículo só. Aí você olha, você tem que falar: não, mas não está. Tá. Senhor, roupa de salvação, comando de justiça. Jesus. Agora, embaixo fala o quê? Da igreja. Embaixo da igreja. Então nós vemos quase que o plano de salvação inserido em um versículo. Aqui, ó, como o noivo se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Vamos lá. Jesus é a rocha, está no mundo todo rocha. A rocha eterna, Jesus Cristo. E de três formas: magmática, que vem de vulcão, vem a sedimentar, que é aquela aqui quebrada, que ela é feita pela junção de vários materiais, sedimentos, e vira rocha, e metamórfica, que sofre metamorfose, pela pressão, pelo calor ou pela ação das águas. Não é isso? Isso é muito burro, não. Em toda a terra, presente em toda a terra. Vamos mais. Cada uma desses três são plenamente Deus. O Espírito Santo é plenamente Deus? Jesus é plenamente Deus? Deus é plenamente Deus? Então agora nós vemos uma coisa engraçada, interessante. Se nós temos Deus plenamente, Deus pleno em Deus, Deus plenamente Deus, Deus pleno em Jesus, e Deus plenamente Deus, Deus pleno no Espírito Santo. Vemos agora os três, então, a plenitude em três pessoas, em uma só, três pessoas em uma só. Deus envia Jesus, o Verbo se faz carne, habita entre nós. Então nós temos agora a manifestação de Deus em toda a sua grandeza, se reduzindo em um homem, em uma criança que cresce e está aqui no meio de nós. Oh, lindo, não é? Maravilhoso, não é? Sim. Morre na cruz, se entrega, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, porque não faz parte desse ciclo de morte, porque não tem pecado. Então o ciclo da morte não prevalece sobre ele, porque ele é o próprio criador da morte. A morte não é um acidente, a morte foi criada pelo próprio Deus. A morte não é um acidente de percurso, foi criada por Deus. E a morte faz parte do plano de salvação do homem. A morte faz parte do plano. O homem não é eterno, tem a morte agora que vai o quê? Vai dar um fim à sua vida, deixando para a vida eterna ou para a morte eterna. E nós temos agora Jesus Cristo, então, morre,
ensina e sobe aos céus. Uma coisa maravilhosa, os discípulos conversando com ele, de repente ele começa a flutuar e sobe aos céus. Uma coisa assim, linda e assustadora. Morto em seus delitos e pecados. Nós somos mortos agora para o mundo. Não somos mais mortos em delitos e pecados, somos mortos para o mundo. É. Agora vamos lá. Aí, quando chega a Atos 2, quando chega a Atos capítulo 2, nós vemos agora uma outra coisa. Nós vemos agora uma outra manifestação, tão grandiosa quanto Gênesis 1 e tão grandiosa quanto João capítulo 1. Nós vemos agora o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é plenamente Deus, mas agora ele está habitando no coração do crente. Ele agora habita na igreja. Ele agora acha lugar em sua igreja. Por que o Espírito Santo consegue habitar agora em um corpo humano, sendo ele Deus? Como ele consegue, então? Por que ele faz isso? Ele consegue, ele vem agora e habita com a sua igreja. Habita no homem salvo. Por quê? Porque esse homem sofreu uma ação regeneradora da parte de Deus, um novo nascimento da parte de Deus, em que ele não é mais destinado à morte eterna, mas à vida eterna. E para garantir que ele se mantenha no caminho eterno, o homem não tem forças para isso. Ele não tem meios para isso. Você, Valdinei, você, Rafael, você, irmão Ayrton, eu, as irmãs estão aqui, nenhum de nós tem condições em nós mesmos de nos manter no caminho eterno. Ainda que você se ache santo, ainda que você se ache inteligente, que toma decisões acertadas na sua vida, ainda que você ache que a sua vida ela é um livro aberto e que todas as coisas que você fez em sua vida foram decisões acertadas, se a responsabilidade de permanecer no caminho fosse sua, você já não mais pertenceria a Deus há muito tempo. Então a função do Espírito Santo é manter você no caminho, é preservar você no caminho. Nos firmar, colocar você no trilho. E isso ele pode fazer usando todos os meios que ele quer. E não que você quer. Que ele quer. Porque nós temos agora a soberania de Deus, tão falado. A soberania de Deus que enfrentou Faraó. A soberania de Deus que abre a terra e engole Datã e Abirão. Coré, Datã e Abirão. A soberania de Deus que coloca Saul em cima da sua lança ou da sua espada e faz Saul se matar. A soberania de Deus que empurra Faraó em todo o seu ímpeto para atravessar o Mar Vermelho e lá perecer. A soberania de Deus que coloca Judas no caminho da traição e mata Judas. A soberania de Deus que alça a voz tão alta e manda Elias matar os profetas de Baal e derramar sangue. A soberania de Deus que mata os primogênitos do Egito, todos, mata todos os primogênitos do Egito, que numa noite só mata 180 mil filisteus. Essa soberania de Deus habita em você. Sabendo que a função dela é te deixar no caminho. Deixar no caminho. Mas parece que pela graça e misericórdia de Deus, senão não teria mais nenhum de nós vivos aqui, a graça abranda essa sede de sangue que Deus tem. Ô pastor, que é isso? Sede de sangue? Sim. A ira de Deus.
Ah, mas Deus faz. Sabe por faz? Deus faz o cara. Na verdade, Deus é pai para quem é filho. João capítulo 1, a todos quando receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Desobediente, o pau come na moleira. O que o homem plantar, isso ceifará. Quem? Esse? É. O Espírito Santo adota eles, né? Então, isso tudo, se nós negamos então, nós não conseguimos, se nós negamos então uma das pessoas, não gosto de falar pessoas, uma das manifestações da Trindade, se negarmos uma, o plano de salvação fica incompleto, totalmente incompleto. Vai por água abaixo. O que nos garante, quem idealiza o plano? Deus. Quem executa o plano? Jesus. Quem dá início ao plano, dá o start, paga o preço de sangue? Jesus. Quem agora vai perpetuando agora o plano? O Espírito Santo. Para culminar em quê? Para nossa salvação. Aí nós conseguimos ver que o mérito de sermos filhos de Deus não é de maneira nenhuma nossa. De maneira nenhuma, o mérito não é nosso. Não é obra nossa. Não é obra das mãos, nem obra mental. Nem mental. O fato de crer não é obra mental nossa. Lembra lá atrás a respeito do coração? O nosso coração é impossível de crer em Deus. O nosso ímpeto todo é impossível de crer em Deus. É impossível nós entregarmos a nossa vontade, o nosso intelecto, a nossa volitividade, a nossa vontade de fazer as coisas, de anular isso tudo por causa de Deus. E de anularmos o nosso orgulho humano, de sermos humanos, de sermos raça humana, a coroa da criação, os príncipes sobre a terra, e falar: inútil eu sou para me salvar. Eu sou um inútil para a minha salvação. Eu posso descobrir a vacina da Zika amanhã, mas eu sou inútil para a minha salvação. Eu posso ser um grande governante de tirar o país, um país falido, da sua bancarrota. Eu posso ter dinheiro para financiar orfanatos, para matar a fome da África. Eu sou insuficiente para a minha salvação. Eu não presto para a minha salvação. Então, quando nós conhecemos isso e sabemos que toda a Trindade concorre para a minha vida, para o bem da minha vida, para a minha salvação, que me fez crer, me faz andar nos caminhos dele, eu sou devedor, eu sou escravo em cadeias de Cristo. Escravo em cadeias. Eu sou cativo de Cristo agora. E quando eu pego esse povo que fala dessas teologias loucas, né? Essas teologias que negam tudo, não sei o que eu faço com eles. É uma mistura de dó com raiva. Não adianta discutir com eles. Vamos lá, Hebreus 1, de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3. É lindo esse texto, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. No Velho Testamento, eu creio, Paulo diz em Hebreus, falou lá atrás, está falando agora com o judeu. O judeu acredita só em profeta. Ele falou: olha, lá atrás, através do Espírito. Lá atrás, ele falava com o judeu, com o povo judeu, os profetas vinham, profetizavam pelo Espírito de Deus, e veio o Espírito de Deus sobre o profeta tal e falava. Ele falou: lá atrás vocês acreditavam quando os profetas falavam com vocês, mas agora ele não falou mais pelos profetas, veio nos falar pelo Filho, pelo próprio Cristo manifesto aqui. Então não são mais os profetas que estão falando, quem falou agora foi o próprio Jesus, o próprio Filho.
2, a quem constituiu herdeiro de tudo. Aí ele afirma de novo. Por quem, através de quem, fez também o mundo. Mas, verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, lembra o 1 João capítulo 1? Vimos a sua glória como a glória do unigênito, sendo Jesus o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. A expressa imagem da sua pessoa. Se eu estou aqui, você vê uma foto minha, a minha foto é minha expressa imagem? Não, não é. Não tem cheiro. Não tem tridimensionalidade. Não tem presença. Não tem. Quando expressa a imagem da sua pessoa, o que está agora aqui? A expressão do próprio Deus. Temos um Jesus agora palpável, um Deus palpável, um Deus que você conversa e ele te fala, um Deus visível agora. A expressa imagem, a expressão de Deus está aqui agora no meio de nós. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que é sustentando todas as coisas? Sabe o que é sustentando todas as coisas que está falando? Um exemplo de Jesus Cristo sustentando todas as coisas. Quando ele vira para o paralítico, seus pecados estão perdoados. Aí, não, quem é esse para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Ele fala, para provar para vocês que o Filho do Homem pode perdoar pecado. Está sustentando o que ele disse. Sustentando pelo poder. Levanta, toma o teu leito e anda. Para provar para vocês que eu sustento o que eu falo, eu manifesto o meu poder para vocês calar a boca. Então, sustentando as coisas pela palavra do seu poder. Ele falava e a coisa acontecia. Ele falava, afirmava, ensinava e demonstrava o poder. Entendeu? Não era mais como os profetas do primeiro. Elias, Eliseu. Acontecia. Paralelo. Por quê? Tanto Elias quanto Eliseu são protótipos do Messias. São tipos do Messias. Né? Eles expressam aquilo que Jesus ia ser. Então, quando ele fala lá atrás, havendo Deus falado antigamente pelos profetas, mas eles não sustentavam tudo pela palavra do seu poder. Dependia de quê? De Deus manifestar. Agora o próprio Jesus manifestar e acabou. Ele mesmo faz e acontece. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Feito por si mesmo, por quê? Ele não matou um bicho. Ele o que? Se entregou para ser morto. Fez a purificação dos nossos pecados nele mesmo. Não precisou, então não é mais um sacerdote que purifica os outros pelo sacrifício do animal, pelo sacrifício de outra coisa. Mas ele se sacrifica a si mesmo. Então, fez em si a purificação dos nossos pecados. E assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assentou-se à direita de Deus nas alturas. Ninguém fez isso. Só Jesus. Então, em poucas palavras, ele manifesta toda a trajetória de Cristo. Então, vocês estão achando que os profetas é muita coisa? Olha para Jesus, o que ele faz. Mas isso vocês não veem. Vocês não conseguem enxergar. Porque o próprio Paulo escreve que Deus segue o entendimento de quem? Dos judeus. Para que seja cumprido o tempo dos gentios. Quem são os gentios? Nós. Para que seja cumprido o tempo da igreja. E aí vem o gentio querendo ser judeu. E aí depois nega a trindade e vira judeu. Mas para esse não tem escapatória. Porque a Bíblia fala lá em Apocalipse, na carta às igrejas, fala assim, esses que estão no seu meio se dizem judeus, mas não são. Esmirna. É a cara de Esmirna, né? Fala assim, no meio de vós tem judeu, mas não são judeu. Não são. Pois é, gentios. Feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Que nome é esse? O próprio Deus. Vamos lá então? Então, nisso tudo, vou ter que abreviar e encerrar. Vou encerrar. Vou encerrar com Efésios 1, 3.
de 1 a 9, só. De 1 a 9. Desculpa, de 3 a 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que é abençoar nos lugares celestiais? Vou preparar-vos lugar, e quando eu for-vos para lugar, voltarei e buscarei para mim mesmo, para quando estejais, seja vós também. Para que fossem santos e irrepreensíveis. Como nós vamos ser santos e irrepreensíveis? Através de quê? Do Espírito Santo. Também, bendito o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz permanecer santo através do Espírito Santo. 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. 5. E nos predestinou para filhos de adoção, predestinou para filhos por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, a sua vontade soberana, a bondade da sua vontade. Para que isso tudo? Para louvor e glória da igreja nossa, louvor nosso? Glória a nós, glória a eu, glória a eu. É glória a eu? Não, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis. Deus nos fez agradáveis a Ele mesmo através do amado Jesus Cristo. Nos fez agradáveis a si no amado. 7. Em quem temos, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Então quem é o amado? Está vendo que ele está falando aqui das duas pessoas simultaneamente? Deus e Filho, Deus e Filho. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Segundo a riqueza da sua graça, que fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Quem te dá sabedoria e prudência hoje no caminho? O Espírito Santo, que nos dá sabedoria e prudência. A manifestação da graça em nós é o Espírito Santo. A manifestação da graça no homem é através da ação do Espírito Santo em nós. Essa é a manifestação da graça de Deus. Deus habitando no homem. Quando eu torço isso tudo e nego a existência dessas coisas, estou negando então quase que a Bíblia toda. Vamos mais. A Bíblia toda. 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Como se descobre o mistério da vontade de Deus? Descobrindo, mostrando-nos, descortinando para nós o mistério da sua vontade, através da palavra. Segundo a seu beneplácito, a sua vontade, que propusera em si. Então, onde nasceu isso tudo, todo esse plano? No coração de Deus. Nasceu em Deus isso tudo. Nasce em Deus e Ele executa. Ele não criou a Trindade para executar o plano da salvação. E não adaptou o plano à Trindade. Toda a Trindade executou, idealizou e executou o plano. E todos eles concorrem para isso. Por isso é que quando se diz que nós vamos... É um erro, um erro teológico, um erro grave, um erro bobo que se faz hoje. Se eu sou salvo, nasci de novo, tenho o Espírito Santo em mim, garantido pela palavra. Eu tenho então a presença do Espírito Santo. Eu estou reunido em função da igreja, em função de louvar, de aprender, de adorar o Senhor. Eu não preciso invocar a Deus, Ele já está em mim. Eu não preciso invocar o momento de buscar o Espírito Santo, Ele já está em mim. Nós devemos louvar porque somos salvos. Devemos agradecer o porquê nós somos salvos. Por isso devemos abrir a boca e louvar ao Senhor e falar: Senhor, muito obrigado pela tua salvação que há em mim. Porque não tem nada que eu possa fazer a não ser me prostrar e reconhecer que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Nada que eu faça poderá acrescentar nada para mim. Mas eu faço não para acrescentar, eu faço em reconhecimento ao Senhor. Não como troca ao Senhor, mas sim como reconhecimento a Ti. Então adorar ao Senhor é reconhecer que o Senhor é soberano.
Quando falamos de soberania de Deus, às vezes nós só pensamos na execução da justiça de Deus, mas a soberania também é na execução da graça em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Qual? Uhum. Segunda Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando Paulo fala em Hebreus, outrora Deus falou pelos profetas, foi o Espírito Santo que falou lá atrás. Depois meu próprio filho e quer falar. E hoje em dia o Espírito Santo fala pelos pregadores, fala pelos cristãos do Evangelho e também ninguém quer ouvir. Ô discurso duro, ô de serviço duro, hein, que já dura milênios, hein? Já dura 6.000 anos, hein? Ô de serviço difícil. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Seu santo nome e reconhecemos a Tua bondade e graça sobre nossas vidas. Senhor Jesus, nos abençoa, Pai amado, para que tenhamos, ó Pai amado, a sabedoria, Pai amado, de abraçarmos o Teu Evangelho, abraçarmos a Tua palavra, Senhor amado, abraçarmos, Pai amado, a Tua causa maior, ó Pai, a salvação das nossas almas. Senhor Jesus, nos abençoe, ó Pai amado, no Teu nome nós te pedimos, amém. Graças a Deus. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Pode dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Hoje é dia de celebrar a ceia do Senhor, em que nós celebramos esse grande plano da salvação que nós falamos hoje. Nós celebramos esse plano maior, esse plano excelente, em que o Senhor propôs para cada um de nós, para nossas vidas. Quis chamar a Rosângela, o Jairo. Tá no carro? Então tá joia. Vem cá, então, irmã Cida, irmã Demir, irmã Ayrton, irmã Maria. Amém? Nos ajudar na ceia. Glória a Deus. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Nós temos consciência da grande obra de Deus, do grande sacrifício de Cristo em nossas vidas. E quando nós celebramos a ceia, nós celebramos isso que Ele fez por nós. Em que Ele derrama o seu sangue, que Ele morre numa cruz, derrama o seu sangue para a nossa salvação, para toda essa obra que Ele faz em nós, que há de culminar no grande dia nas bodas do Cordeiro. Porque naquele dia eles estavam comendo, todos ali comendo. Jesus toma o pão e abençoa o parte e dá aos discípulos e diz: tomai e comei, este é o meu corpo. Toma o cálice, dá graças e diz a todos: bebei dele todos, porque esse é meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Senhor Jesus Cristo, nós reproduzimos essa noite, Pai, ó Jesus, conforme as nossas possibilidades, conforme aprendemos do Senhor em Sua palavra. Essa noite nós reproduzimos, ó Deus, essa ação, e nós vamos tomar a Tua Santa Ceia, Pai amado, como o Senhor ordenou. Nos reunimos aqui no Teu nome,
Nos reunimos com um propósito de cultuar o Teu nome, de louvar, adorar o Teu santo nome, de aprender do Senhor. Nos reunimos aqui, ó Deus, essa noite para celebrar a Tua morte. Morte que não nos traz tristeza, nos traz uma grande alegria, um grande gozo, porque é através da Tua morte que nós temos a salvação. Muito obrigado, ó Deus, nós reconhecemos que toda boa dádiva vem do Senhor. Nós santificamos esse pão, agradecemos por esse pão. Agradecemos pelo suco da videira que vamos tomar, o suco da videira representando o Teu sangue e o pão, a Tua carne. Nós Te louvamos, Te agradecemos em Teu nome, Jesus. Os irmãos vão estar servindo, você pode pegar um cálice, o pão, e vamos esperar, vamos tomar todos juntos, em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas. Como o Senhor disse, Senhor Jesus Cristo, esse é o sangue da nova aliança, uma aliança que Tu fizeste com o Teu próprio sangue, porque nos garante a salvação e remissão dos nossos pecados. Louvamos ao Senhor, Te damos graças em Teu nome. Aleluia. Pode comer desse pão, beber desse cálice, em nome de Jesus. Jesus, Senhor, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestades, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei.
Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem aqui não veio domingo passado aqui? Quem não veio domingo passado? Só para avisar do casamento do Rafael, viu? Dia 29, esqueceram, dia 29 de julho, às 20 horas. Às 20 horas, na Igreja Batista Esperança. Amém? Você é convidado, o convite está ali atrás. Amém? Você é nosso convidado do Rafael. Nosso convidado Rafael para estar lá. Vá lá, nós vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Irmãos, você que vai trazer sua oferta à frente, você tem a liberdade de vir. Nós vamos estar orando, estaremos logo depois encerrando o culto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A irmã vai estar cantando, enquanto ela canta, você pode vir à frente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe tu penetras em meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e conheces o meu caminho, esquadrinhas o meu andar e conheces o meu caminho. E onde me esconderei, Senhor, do teu Espírito? Para onde fugirei? Senhor, da tua face subo aos céus e lá estás. No abismo estás também, pois tu és o grande Deus do presente e do além. Pois tu és o grande Deus do presente e do além. Sonda-me, ó Deus, e conheces meu coração. Vê se há em mim caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu caminho. Glória a Deus. Irmãos, Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, porque nós, Deus amado, nós aprendemos a cada dia de Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor bendito, pelo nosso trabalho, pelo que nossas mãos produzem, que a nossa mente produz, para ganho do nosso dia a dia, para o Deus sustento da nossa família. O Senhor que faz isso tudo conosco, ó Pai. É o Senhor que zela por nós, zela da nossa saúde, ó Pai. Apesar das nossas vidas, ó Pai, muitas vezes ter altos e baixos, o Senhor ainda está no controle e continuará no controle. Reconhecemos isso, ó Pai amado. Reconhecemos que tudo vem nas Tuas mãos, ó Pai. Não é como moeda de troca, barganha contigo, nem querendo, ó Pai amado, te influenciar que nós ofertamos. É reconhecimento do Senhor em nós, ó Pai. Te agradecemos em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, a irmã Sueli, ela está recuperando a cirurgia do joelho, tá? Por isso que ela não está vindo na igreja, fez a cirurgia no joelho, está recuperando. Se você quiser fazer uma visita para ela, você pode ir lá na casa dela fazer uma visita, amém? Amém. Pode ir lá fazendo. Esteja orando por ela para que ela recupere rápido, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Que dia? Sábado que vem tem ensaio, isso mesmo, tem ensaio da cantata na comunidade do Barreiro.
Comunidade Reformada do Barreiro, aqui embaixo, perto do Júlio, segundo ponto do ônibus, depois do Júlio, quem desce. Amém? No sábado que vem vai ter ensaio da cantata. Quem está participando, nós podemos encontrar lá, então, encontrar aqui na porta, descer para lá. Amém? Sábado que vem. Que horas? 6 horas da manhã, né? Da tarde, 18 horas. 18 horas, então. Amém? A gente se encontra lá. Encontra aqui na porta e desce para lá, então. Amém. Você que está fazendo parte da cantata, vamos marcar aqui, daqui a gente desce para lá. Em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pela tua grande e grata misericórdia. Agradecemos a Ti, ó Deus amado, porque o Senhor, ó Deus Santo, tem cuidado de nós. Tem cuidado da nossa semana, Pai amado. Uma nova semana se inicia, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus. Senhor, nos abençoe nossos irmãos, ó Pai, que vão estar, ó Deus amado, nessa semana procurando emprego, passando por ó Deus, eventos médicos, ó Pai amado. Em nome de Jesus, toma conta, Pai amado, de tudo, ó Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, abençoe também, ó Pai amado. Nós esperamos uma semana normal, uma semana sem surpresa, mas se vier alguma surpresa ou anormalidade, estamos com o Senhor e o Senhor está conosco. Agradecemos a Ti e te pedimos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.